Bom dia, agora são 9 horas e 33 minutos. Hoje, 8 de fevereiro, é Dia Mundial de Oração contra o Tráfico de Pessoas. Vamos falar sobre esse tema tão importante e direto de Roma, a Lísia Costa traz as informações sobre o pedido do Papa Francisco por diálogo em temas relacionados à saúde e à imigração. E ainda, a viagem do Papa Francisco ao Iraque está mantida. Hoje o Vaticano divulgou a programação para daqui menos de um mês. Vamos mostrar também um esclarecimento do cardeal Dom Odilo Scherer sobre a proposta da campanha da fraternidade. Tem ainda informação direto de Brasília sobre a situação das vacinas. E tem informação com nossos correspondentes dos Estados Unidos, em Portugal e Israel sobre as ações de combate ao coronavírus. E uma entrevista com o Frei Patrício Chiadini sobre São José e uma dica de um livro para o ano de São José. Vamos juntos? Até 10 da manhã. Aqui na capital paulista, segunda-feira deve ficar assim, como você vê nas imagens. Sol com muitas nuvens, com temperaturas entre 17 e 27 graus. Hoje de manhã, o Papa Francisco recebeu no Vaticano o corpo diplomático da Santa Sé. No encontro, pediu diálogo especialmente sobre questões como saúde e imigração. Vamos a Roma conversar com a Lísia Costa. Outra novidade é que o Papa Francisco voltou a conduzir a oração do domingo da janela do Palácio Apostólico. Bom dia a todos. Francisco recebeu no Palácio Apostólico os representantes dos países que têm relações diplomáticas com o Vaticano. O Papa agradeceu a presença e disse que estavam distantes fisicamente, mas unidos numa mesma causa. Francisco destacou algumas crises ampliadas pela pandemia, ressaltando primeiro a crise sanitária e que nos recorda o valor da vida e da sua dignidade em todos os momentos, da concepção no ventre materno até o fim natural. Pediu atenção aos governos para o acesso aos cuidados médicos e também uma distribuição justa das vacinas. Francisco ainda disse da crise ambiental, social e econômica, dando destaque aos refugiados. Afirmou que desde a Segunda Guerra Mundial o mundo não tinha assistido mais a um aumento tão dramático do número de refugiados como se vê nos dias de hoje. E falou dos inúmeros conflitos espalhados em tantas partes do mundo, pedindo o fim de guerras como a que aflige a Líbia, a Síria e tantos outros países. Falou ainda do flagelo provocado pelos atentados terroristas e reforçou o direito ao culto, à celebração da própria fé. Também falou da crise dos relacionamentos, do respeito à dignidade de cada um, afirmando que só poderemos vencer essas crises respeitando as pessoas e a sua dignidade, dada por Deus. E afirmou que a fraternidade e a esperança são remédios de que hoje o mundo precisa, tanto quanto as vacinas. Depois, o Papa, mantendo a distância, saudou cada um dos embaixadores. Atualmente, são 183 estados que mantêm relações diplomáticas com a Santa Sé. Rodrigo, já sobre o Ângelus de ontem, o Papa voltou a rezá-lo da janela do Palácio Apostólico, vendo e sendo visto assim pelos fiéis reunidos na Praça de São Pedro, algo que não acontecia desde antes do Natal. O Papa agradeceu a presença e disse estar contente de rever as pessoas. No apelo final, ele rezou especialmente pelas crianças que enfrentam sozinhas a rota da migração. Diz que foi informado sobre situações duras enfrentadas por elas e pediu o auxílio dos governos. Francisco também pediu o fim dos conflitos em Mianmar, país que ele visitou em 2017 e que passa por sérios problemas. E uma última notícia, Rodrigo. O Papa Francisco nomeou 2 subsecretários para o Sínodo dos Bispos, sendo uma das nomeações a de uma mulher, a freira francesa Nathalie. Ela vai ser a primeira mulher a assumir essa função, inclusive a ter o direito de voto nas reuniões sinodais, uma grande novidade da nossa igreja. Essa e outras notícias também no jornal de hoje à noite. De Roma, Lísia Costa para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Lísia, pelas informações e parabéns para a irmã Nathalie, ela, que vai ter a participação no sínodo com direito a voto. E agora há pouco, a sala de imprensa da Santa Sé divulgou o programa da viagem do Papa Francisco ao Iraque. A viagem de 3 dias está marcada para o dia 5 de março. Estão previstos 4 discursos, 2 homilias, a oração do Ângelus e um momento de oração. Além de se encontrar com a pequena comunidade cristã iraquiana, Francisco deve se reunir com líderes religiosos e autoridades políticas. Além da capital Bagdá, Francisco deve visitar a planície de Ur, as cidades de Karakosh e de Mossul, de onde inúmeros cristãos foram
expulsos e outros tantos assassinados por tropas do Estado Islâmico. O Papa quer rezar pelas vítimas da guerra. Bom, além de tudo que a Alísia comentou, o Papa Francisco rezou pelas vítimas do tráfico de pessoas, confiando-as a Santa Josefina Baquita. A religiosa sudanesa, recordada hoje pela Igreja Católica, sofreu a humilhação e o sofrimento da escravidão. Esse pedido do Papa coincide com o Dia Mundial de Oração e Reflexão contra o Tráfico de Pessoas, celebrado hoje. A data foi instituída pelo Papa Francisco em 2015. Este ano, o lema da jornada é Economia sem Tráfico de Pessoas. E a proposta é refletir sobre uma economia que promova a vida e a dignidade de trabalho para todos. Para celebrar esse dia, está prevista uma maratona mundial de orações online. O Papa Francisco deve participar com uma mensagem de vídeo. E neste ano de 2021, a campanha da fraternidade é ecumênica e tem como tema Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. Diante de alguns temas propostos, o texto base da campanha deste ano gerou polêmicas. Ontem, em uma live nas redes sociais, o arcebispo de São Paulo, cardeal Odilo Scherer, recebeu perguntas de internautas sobre o assunto. Veja o que Dom Odilo explicou. Este ano, a campanha deste ano é promovida de forma ecumênica. O texto base não foi preparado pela CNBB, foi preparado pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, CONIC, do qual também faz parte a Igreja Católica no Brasil, CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Então, o texto base é importante porque ele dá, digamos, a reflexão básica sobre o tema e que ajuda a reflexão da campanha da fraternidade ao longo da Quaresma. Neste ano, antes que a Quaresma inicie, nós já estamos aí com uma polêmica em torno do texto base. Eu acho que essa polêmica precisa baixar um pouco a fervura. Acho que ela está movida, essa polêmica, por um monte de preconceitos. É anti-ecumênica, essa polêmica. Ela está movida por paixão anti-ecumênica. Por outro lado, movida por acusações infundadas contra a CNBB, contra a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, infundadas. Enfim, é uma polêmica também marcada por polarização ideológica. Acusa de ideologia de um lado, mas comete o mesmo erro de posição ideológica oposta, dura, fechada. Ora, tudo o que não precisa numa campanha da fraternidade ecumênica. Quando o objetivo justamente é aproximar as igrejas, é promover uma iniciativa boa juntos, nos aproximar mais. Cristo é nossa paz. Perdeu o seu foco, essa crítica que se está fazendo à campanha da fraternidade, fica lá comentando umas frases e cai lá, esqueceu o foco. Esqueceu o foco. Cristo é nossa paz. Eu admito que no texto base haja posições que podem ser criticadas, que podem ser não compartilhadas. Eu posso fazer as minhas observações sobre questões que talvez eu não diria desse modo, mas, pelo amor de Deus, o foco é outro. A seguir, a situação das vacinas aqui no Brasil. Temos imagens da capital federal, em Brasília, dia de sol com muitas nuvens e com chuva a qualquer hora. As temperaturas por lá ficam entre 18 e 26 graus. CN Notícias de volta, agora faltando 13 minutos para 10 da manhã, nós vamos a Brasília conversar com o Otávio Martins, porque tem mais uma vacina aí que pode chegar no Brasil. A Pfizer pediu o registro definitivo no país. A chegada de insumos também vai permitir a produção de mais doses. Otávio, bom dia, conta pra gente essa notícia aí. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos que nos assistem, é exatamente isso. A Pfizer já entrou com um pedido de registro definitivo da vacina aqui na Anvisa, e a Anvisa já analisa então esses documentos para aprovar ou não esse pedido. Lembrando que
que a Anvisa também já analisa outro pedido de uso de registro, né, definitivo da vacina, que é o da Fiocruz AstraZeneca, que recebeu no final de semana um lote do ingrediente farmacêutico ativado lá da China, que vai permitir a produção aí de quase 3 milhões de doses dessa vacina, da Fiocruz AstraZeneca aqui no país. Lembrando que a produtora aqui no país, a Fiocruz, espera receber da China mais IFA até o final de fevereiro, o que vai permitir a produção de quase 15 milhões de doses aqui no país. Então, essas são as vacinas aí avançando aqui no Brasil. Lembrando que o Distrito Federal, aqui onde estamos, é a unidade da federação que mais vacinou sua população. São quase aí 100 milhões de pessoas que já receberam a vacinação aqui no Distrito Federal. Otávio, esse tema da vacina também estava na prova do segundo dia do Enem, na versão digital da prova, né? Exatamente, Rodrigo. Aconteceu então aí o segundo dia de prova digital do Enem nesse final de semana. Uma notícia que não é tão animadora para o INEP e nem para os alunos do país, uma abstenção recorde na prova, mais de 71% dos inscritos, foram aí ao total 93 mil inscritos, 71% desse total não compareceu aí aos locais de prova. Um alerta ligado para o INEP, que pretende implementar o Enem digital totalmente no Brasil até 2026, e essa abstenção é com certeza um balde de água fria. O presidente do INEP disse que foi surpreendente, mas mantém um plano aí de implementar o Enem digital até 2026, e a gente espera que dê certo, já que é uma evolução bastante importante para todo o país. Valeu, Otávio, pelas informações. Ainda falando de educação, aqui no estado de São Paulo, mais de 3 milhões de alunos de escolas da rede pública estadual estão voltando às aulas hoje. Nesse começo, terá um rodízio com 35% dos alunos para a Secretaria de Educação avaliar as condições de aumento da frequência. De acordo com o plano de flexibilização da quarentena, as escolas em regiões na fase amarela podem receber até 70% dos alunos. A frequência deve respeitar um esquema de rodízio e aqueles que não estiverem presencialmente farão as atividades remotas. Alunos e funcionários do grupo de risco para a Covid-19 que tiverem atestado médico podem participar das aulas à distância. As escolas particulares já retomaram as aulas na semana passada. Na capital, a rede municipal tem um retorno previsto para a próxima segunda-feira. E contra a volta das aulas presenciais, o Sindicato dos Professores da Rede Estadual Paulista começou uma greve nesta segunda-feira. De acordo com o sindicato, a decisão teve apoio de 81,8% dos professores. Vamos falar do tempo? Uma chuva forte atingiu Belo Horizonte no domingo. Vários córregos transbordaram devido ao grande volume de chuva em pouco tempo. Ruas e avenidas foram fechadas e houve desabamento. Tem previsão de mais chuva para Minas nesta segunda-feira. A chuva forte e volumosa, com potencial para causar transtornos, está prevista para o Vale do Rio Doce, para Grande BH e Noroeste Mineiro e Vale do Jequitinhonha. E aqui em São Paulo, hoje de madrugada, a capital paulista registrou a temperatura mais baixa do ano. Os termômetros marcaram 17 graus por volta das 4 da manhã. Confira a previsão do tempo para hoje. Chove rápido no sul do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas da região, tempo firme. No sudeste, pode chover forte a qualquer hora em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. No norte paulista, sol e pancadas isoladas à tarde. No restante da região, tempo firme. No centro-oeste, pode chover forte a qualquer hora no noroeste de Mato Grosso, em grande parte de Goiás e no Distrito Federal. Nas demais áreas, sol e chuvas isoladas. Deve chover forte a qualquer hora também no leste do Acre, sul do Amazonas, centro-norte de Roraima e do Pará e no Amapá. Nas demais áreas, sol e chuvas isoladas. Já no Nordeste, faz sol no litoral norte da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, interior da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. No restante da região, tem pancadas de chuva isoladas. A seguir, tem dica de livro sobre São José. E você fica agora com imagens da Baía de Todos os Santos, lá em Salvador. Por lá, segunda-feira, com sol e algumas nuvens. As temperaturas ficam entre 24 e 31 graus.
Vamos de notícia internacional. Uma pesquisa norte-americana apontou um rápido avanço da variante britânica de Covid-19. Direto da Flórida, nos Estados Unidos, as informações com a Claudete Francisco. Segundo pesquisadores, a variante já foi encontrada em pelo menos 30 estados no mês de janeiro e pode se tornar dominante até o mês de março. O estudo revela que a taxa de transmissão é de 30 a 40% maior do que as mutações comuns, dobrando a cada semana e meia. Aqui na Flórida, o estudo mostra que 4% dos casos agora já são causados pela variante britânica. O dado nacional pode ser de 1 ou 2%. Os desenvolvedores já estão testando seus imunizantes contra as novas variantes identificadas pelo mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a nova variante britânica já está circulando em 80 países. Claudete Francisco, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Na Europa, a Alemanha enviou ajuda de equipamentos e profissionais da saúde para socorrer pacientes em Portugal. O sistema de saúde português está trabalhando na sua lotação máxima. Aqui o governo fez uma distribuição para atender os pacientes. Cada um deles é direcionado a um hospital da sua regional para ser atendido. E os doentes que não são Covid estão sendo direcionados para os hospitais particulares mais suportados financeiramente pelo governo. Mas mesmo assim, a equipe técnica está reduzida e os profissionais cansados. Por isso, Portugal pediu ajuda à União Europeia e a resposta veio da Alemanha. Uma equipe de 26 profissionais saíram de Berlim para Portugal na semana passada, trouxeram consigo 50 respiradores, mais equipamentos de UTI e alguns leitos dobráveis. A equipe chegou na quarta-feira, mas até o dia de ontem eles estavam em treinamento para conhecer o protocolo dos hospitais portugueses e começam hoje a somar nessa luta contra o Covid. Também o governo solicitou aos médicos e enfermeiros aposentados que se apresentassem para o trabalho. Eles vão ser contratados durante esse período para então lutar contra a Covid. O governo tem lutado e feito tudo para atender todas as pessoas necessitadas de tratamento. Cíntia Santos, de Lisboa, para o Canção Nova Notícias. Com 38% da população vacinada, Israel resolveu relaxar as medidas contra a Covid-19. Em janeiro, o país registrou uma média de 10 mil novos casos a cada dia. O governo israelense anunciou neste final de semana a suspensão de alguns regulamentos do lockdown, o que significa o fim gradual deste terceiro bloqueio nas ruas. As novas diretrizes vigentes desde as 7 horas da manhã de ontem são as seguintes. Está cancelada a restrição que permitia as pessoas saírem apenas 1.000 metros de casa. É permitida a abertura de reservas naturais, parques nacionais e locais históricos ao ar livre. Os locais de trabalho que atendem a um cliente por vez, como salões de cabeleireiro e empresas que não atendem ao público, também podem reabrir. Cidadãos israelenses que deixaram o país antes da proibição de todos os voos comerciais que partiam e entravam em Israel no final de janeiro, agora têm permissão para retornar ao país. A maior parte destas medidas estavam em vigor há cerca de 40 dias e tinham por objetivo interromper a propagação do coronavírus no país. E desde a última quinta-feira, todos os israelenses com 16 anos ou mais podem receber a vacina, não havendo mais limites de idade e grupos prioritários. De Jerusalém, da Núbia Gleiser, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Bom, a igreja vive o ano de São José. A data é uma convocação do Papa Francisco para celebrar os 150 anos de José como patrono da Igreja Católica. Nossa equipe conversou com o frei Patrício Chiadini, direto do Egito, onde está em missão atualmente. O especialista em espiritualidade comenta a figura de São José, tema do livro que ele lançou pela editora Canção Nova em parceria com a editora Ângelos. O Santo Padre, o Papa Francisco, nos convidou para ter neste ano diante de nós a figura, a pessoa de São José. E eu quis escrever esse pequeno livro, Caminhando com São José. Ele, patrono da Igreja,
ele, chefe da família de Nazaré, escolhido por Deus para ser o protetor da Virgem Maria, nossa mãe, e do menino Jesus. Quando contemplamos São José, podemos colocar em realce várias características, mas creio que a característica mais importante da sua vida sejam três. Primeira, é o homem que escuta a voz do Senhor, que fala a ele no sonho, nos acontecimentos da vida. Um Deus próximo, que não grita, que fala ao coração, fala à nossa mente, e nós devemos saber acolher a sua palavra, a sua mensagem. São José é o homem da oração. Uma oração que é silêncio, oração que é fazer a vontade do Pai. A oração que não consiste em palavra, mas consiste em ações. Ele sabe que Deus, através da sua vida, fala, atualiza. A terceira coisa importante, característica de São José, é o pai amoroso, humilde, feito de ternura e de bondade. Chefe da família. O chefe da família não domina a família, não oprime a família, não manipula a família, mas através do amor e através da ternura vai conduzindo a família pelos caminhos não da sua vontade, mas pelos caminhos do Senhor. E hoje à noite você acompanha aqui direto de São Paulo a missa do penúltimo dia do Cerco de Jericó. Hoje tem a presença do padre Edmilson Leite e do cantor Nando Mendes. Você que está aqui na Grande São Paulo, venha participar ou então acompanhe pelo sistema Canção Nova de comunicação às 7h30 da noite. Continue na companhia da Canção Nova. A seguir tem o programa Cantinho da Criança. Uma boa semana, fique com Deus. A gente encerra com imagens de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Dia de sol com muitas nuvens, mas não chove e deve esquentar. As máximas previstas chegam a 31 graus.